Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitido pela web rádio Cristo Consolador, toda quinta-feira, às 5 da tarde, no ar, ao vivo. E, portanto, você pode participar enviando a sua mensagem. Nosso programa tem por finalidade estudar as lições do Evangelho através dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. E o programa é dinâmico. Nós temos 4 blocos. No primeiro, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo, o livro O Espírito do Cristianismo. No terceiro, estamos dedicados às cartas de Paulo de Tarso, e atualmente estudando a carta aos Romanos. E no quarto e último bloco, nós temos a presença, a participação de José Herculano Pires, comentando o Novo Testamento. Tudo isso, então, a partir de agora, e já convidamos a você para ficar ligado aí no vídeo, na imagem, porque vamos agora colocar a nossa apresentação para vermos o tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o tema O Duelo. Não é a primeira mensagem, porque, na verdade, no capítulo 12, nós temos várias mensagens dos Espíritos acerca desse tema. E hoje é o item 12, a mensagem do Espírito Santo Agostinho, que foi dada na cidade de Paris, no ano de 1862. Lembrando que o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo Amai os vossos inimigos. Do texto de Santo Agostinho, nós fizemos, então, 2 destaques. É o que vamos trazer para, na sequência, fazermos o comentário. Vamos, então, ao primeiro destaque do texto do Espírito Santo Agostinho. Já está aí na tela. Ele, então, nos diz: o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita, do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, retórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Muito bem. Essa é primeiro texto, a primeira passagem aqui do texto de Santo Agostinho a respeito do duelo. Nós não temos mais, aqui no século XXI, a figura do duelo como ela ocorreu durante muito tempo na Europa, quando a pessoa, considerando que havia sido ofendida, ela tinha o direito para lavar a sua honra de desafiar
o ofensor para um duelo de morte, que poderia ser feito com o uso de espadas, como poderia ser feito com o uso de armas de fogo. Isso é proibido pela legislação, tanto na Europa, como aqui no Brasil, e na maioria dos países do mundo. Mas Santo Agostinho está aqui nos lembrando que o duelo, ele também existe de outras formas, e a grande questão a ser debatida é a sua motivação, que é não saber receber uma ofensa ou sempre se considerar ofendido pela palavra, pela opinião da outra pessoa. E ele lembra que Jesus, no episódio lá da sua prisão, quando Pedro pega uma espada para tentar defender Jesus, Jesus foi muito claro: Pedro, embainha a tua espada, ou seja, guarda a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus estava aqui lembrando a chamada lei do retorno, ou lei de causa e efeito. Porque todos nós, possuindo o livre-arbítrio, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Somos responsáveis pelas nossas decisões. E dizer que a honra foi ferida por uma ofensa, na verdade, é afirmar estar com o orgulho ferido. E o orgulho é uma chaga moral terrível, base dos nossos vícios, junto com o egoísmo. O que nós precisamos aprender aqui na Terra é o exercício da humildade. E o ideal não é nem que tenhamos que perdoar uma ofensa. O ideal é não nos sentirmos ofendidos. É isso que precisamos alcançar no nosso progresso moral. E Santo Agostinho foi muito claro no seu texto. Lavar a honra com a morte do ofensor é cometer um assassinato. É se transformar num assassino. Porque a vida não nos pertence. A vida pertence a Deus, o Criador da vida. E ele lembra, nós não dispomos nem da própria vida, quanto mais queremos dispor da vida de outrem. Portanto, é um verdadeiro assassinato. E mais, é também falta de coragem moral. A coragem moral de saber ouvir uma crítica, uma opinião contrária. A coragem moral de, tendo sido de fato ofendido, a coragem moral de não se desequilibrar, continuar a vida, compreendendo o outro e o perdoando. Então, perante a lei divina, o duelo, seja lá como for que aconteça, ele é um assassinato. É a falta da coragem moral, é a exacerbação do orgulho. Bem, hoje nós não marcamos mais um confronto num lugar aberto, com testemunha, cada um dando 10 passos para se distanciar, depois se virar e atirar. Não fazemos mais isso. Mas isso não significa que, com esse nosso orgulho ferido, nós não estejamos promovendo esse desforço do duelo. Quando duelamos por palavras, duelamos na justiça em processos que se arrastam, duelamos provocando escândalos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque são outras tantas formas de promover o duelo e manter o nosso orgulho. Vamos voltar aqui com a apresentação na tela, porque vamos agora fazer o segundo destaque do texto de Santo Agostinho.
Então, ele nos diz: amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covardes. Erguei a fronte bem alto e mostrai, então, que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza, para se reformar e se refazer. Mas a vós, nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E a um, como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Esse problema do amor próprio, do orgulho ferido. Quantas pessoas não dizem, não levo desaforo para casa, não tenho sangue de barata, e vai por aí afora, que são expressões muito populares e que revelam a nossa inferioridade moral, que não nos permite perdoar e, portanto, exercer o amor. Mas Santo Agostinho está nos lembrando que a palavra do Cristo é muito clara. Amai-vos uns aos outros. Ora, quem ama, compreende, perdoa, tolera, procede construindo o bem. E é isso que nós temos que fazer. Até porque estamos aqui na Terra de passagem, para combater o egoísmo e o orgulho. Fazemos isso desenvolvendo as virtudes, como a paciência, a humildade, a caridade, a fraternidade, a solidariedade e assim por diante. Lavar a honra com sangue? Isso não tem nada a ver com superioridade moral sobre o outro. Bem pelo contrário, porque vamos aqui repetir, perante a lei divina, a promoção de um duelo é um assassinato. A vida não nos pertence. E à luz do Espiritismo, sempre temos que trabalhar pela vida, em favor da vida. E se não exercermos o perdão das ofensas nesta encarnação, quando desencarnarmos, levaremos de volta para o mundo espiritual uma situação moral deplorável para nós e, possivelmente, para os outros. Portanto, trabalhemos esse orgulho. Vamos substituí-lo pela humildade. Trabalhemos o egoísmo, substituindo-o pela caridade. Façamos a nossa melhora moral. E o duelo, com certeza, em todas as suas modalidades, haverá de ficar na história antiga da humanidade, porque finalmente teremos aprendido a amarmos-nos como irmãos que de fato nós somos. Bem, nós vamos continuar este tema, o duelo, no próximo programa, porque nós ainda temos a mensagem dada por Francisco Xavier e, na sequência, a mensagem dada por Agostinho. Fique ligado, então, estaremos de volta na próxima quinta-feira para dar continuidade a este estudo do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo.
Voltemos aqui com a nossa apresentação na tela, para agora adentrarmos ao segundo bloco do programa com o livro O Espírito do Cristianismo, de Kaibar Schutel. Está aí a capa na tela, para que você saiba que livro é esse. Nessa obra, Kaibar Schutel estuda temas retirados do Novo Testamento, normalmente de um dos 4 evangelistas. Aliás, você deve saber, esses 4 evangelistas, mas vamos recordar: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje, nós temos o capítulo Dificuldades e Obstáculos. Vamos ver, então, qual é a passagem do Novo Testamento. Está nos trazendo o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, versículos 1 a 4, quando o evangelista anotou: Disse Jesus a seus discípulos: É impossível que não haja pedras de tropeço, mas ai daquele por quem elas vêm. Melhor seria para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho que fosse lançado ao mar, do que pôr uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos. Então, esta passagem que está no Evangelho de Lucas, que Kaibar Schutel, então, comenta no capítulo 27 do seu livro O Espírito do Cristianismo. Você reparou no início da fala do nosso mestre Jesus? Porque ele disse que é impossível que não haja pedra de tropeço. Naturalmente que ele estava se referindo a nós, os seres humanos, espíritos imortais criados por Deus, reencarnados aqui na Terra. Ele diz, então, que é impossível, aqui na humanidade terrena, não ter pedras de tropeço, não termos escândalos. Mas por que Jesus faz essa afirmação? Por que é impossível deixar de ter escândalo, deixar de ter pedra de tropeço? É que Jesus estava identificando a nossa inferioridade moral, a nossa pouca evolução espiritual. E isso perdura até os dias de hoje, apesar de já terem passado pouco mais de 2000 anos das lições imorredoras do nosso Mestre Jesus, e lições tão profundas que perduram até os dias de hoje e perdurarão, na verdade, para sempre. Porque os ensinos de Jesus, eles também são imortais, eles são universais, são para todos os tempos, todas as pessoas. Então, ele estava identificando essa problemática, que é nossa, porque marcamos passo, deixamos o tempo passar, nos acomodamos, nos iludimos com as coisas da matéria. Nós não somos a matéria. E, aliás, tanto não somos, que aí está a morte, que sempre chega, não importa quando. E, chegando, sempre nos leva de retorno ao mundo espiritual. Então, não somos esse corpo. Todas as coisas que possuímos aqui na Terra, na verdade, pertencem a Deus e na matéria ficam. Então, precisamos nos melhorar, desenvolver as nossas virtudes. Por enquanto, não temos feito essa lição, ou estamos engatinhando nessa lição, é por isso que o mundo está cheio de escândalos. É por isso que nós, de vez em quando, nos transformamos em pedra de tropeço para os outros e para a evolução da humanidade como um todo. Mas depois de fazer essa constatação, Jesus afirma que
Ai daquele que se faz pedra de tropeço. Ai daquele que promove o escândalo. Seria melhor ele não ter nascido. Seria melhor ter sido lançado fora da humanidade antes de promover o escândalo. Porque ele vai ter que responder perante a lei divina. E a lei divina é muito clara. A cada um é dado segundo as suas obras. Se as obras são escândalos, se as obras são pedras de tropeço para a evolução de si mesmo e da humanidade, não há como colher na sequência paz, felicidade, equilíbrio emocional e ter direito à próxima encarnação num mundo superior, num mundo feliz. Isso é simplesmente impossível, porque nada dá saltos na lei divina. Olhemos, portanto, o que estamos fazendo. Porque também existem os escândalos religiosos. Isso mesmo. Quantas vezes nós mesmos, abraçando o Espiritismo, sem compreendê-lo na sua inteireza, na sua profundidade, acabamos protagonizando escândalos na seara espírita. Falamos sem conhecimento de causa. E aí levamos muitas pessoas que nos ouvem a pegarem caminhos que não são, na verdade, aqueles indicados pela doutrina espírita. Nos aferramos, nos apegamos a cargos. Não queremos abrir mão deles de jeito nenhum, considerando que sem nós, a instituição, o programa, o projeto não irá para a frente. Nós também, muitas vezes, cristalizamos ideias fixas, não nos renovamos. Embora o pedido do Espiritismo seja sempre pela renovação intelectual, moral e espiritual. E aí não acompanhamos os novos tempos. Vemos as pessoas se afastando do centro espírita e não abrimos mão do que pensamos e do que sempre fizemos. Portanto, estamos, sim, fazendo escândalos. Estamos sendo pedra de tropeço para os outros, e, neste caso, para o próprio Espiritismo, porque estamos fazendo um desserviço à causa. Tudo isso comenta também o nosso querido Caibar Schutel, no capítulo 27 do seu livro O Espírito do Cristianismo. Aqui na tela, o próprio livro. Aqui. E ele, então, vai nos lembrar que precisamos nos entender como irmãos, que precisamos tomar cuidado com as barreiras que nós mesmos criamos para nós, para nossos familiares, para nossos amigos, para os frequentadores e cooperadores do centro espírita e para a própria humanidade. Seremos cobrados pela lei divina. Então, existe o escândalo aqui na Terra? Sim, existe. Muitas pessoas se fazem pedra de tropeço? Sim, isso também é verdade. Mas temos que lembrar que nós, por abraçarmos o Espiritismo, nós, por termos o Evangelho redivivo, é que não podemos ser os causadores de escândalos e nem devemos ser pedra de tropeço. Então, precisamos trabalhar conosco mesmo. Não é com os outros. Porque os outros devem olhar para nós e ver em nós o bom exemplo de quem está no bom combate, como já afirmava Paulo de Tarso, e que está lutando contra os seus vícios, suas imperfeições, suas paixões.
para permitir que o potencial divino floresça, cresça. E aí nós é que estaremos aptos a auxiliar eles que fizeram escândalos, aqueles que se tornaram pedra de tropeço por este ou por aquele motivo. Nada, portanto, de mágoa, de ressentimento, de ira, de pensamento estagnado. O espírita precisa aprender a se renovar. O espírita precisa fazer todos os esforços para caminhar com Jesus. O espírita deve ser verdadeiramente um exemplo vivo do Evangelho. É isso que Jesus nos pede. E passando aqui a palavra para o nosso Caiba Schutel, ele vai nos lembrar aqui no final do seu capítulo. Ainda temos muito que fazer na esfera moral, mas já fizemos muito, assim como muito faremos ainda na esfera espiritual, onde a nossa ação já tem feito sentir, solapando seculares instituições opressoras da razão, dominadoras da consciência, conspurcadoras do nosso caráter, do nosso sentimento, da nossa fé, da nossa vontade, da nossa liberdade. Todo esse trabalho de destruição e edificação é uma luta contra tropeços que empreendemos e na qual os tropeços são vencidos. Todo o trabalho produz fadiga. Toda a luta causa dor. Mas é da luta e do trabalho que vem a felicidade e a perfeição. Lutemos contra as nossas imperfeições. Trabalhemos incessantemente pela caridade. Muitas vezes seremos incompreendidos. Sentiremos o peso do mundo se voltando contra nós. Mas qual é o problema? Se a nossa consciência estará tranquila, se estaremos com Deus, nosso Pai, e com Jesus, nosso irmão maior. Não esperemos compreensão dos outros, mas façamos a nossa parte, colocando em prática o Evangelho, lembrando que somos todos espíritos reencarnados, que a morte não é o fim da vida, e que responderemos, no depois da morte, por aquilo que estamos semeando enquanto aqui na Terra, nesta vida corporal, física, material. Que o escândalo não seja provocado por nós. Compreendamos que o outro promova o escândalo. Compreendamos que o outro se torne pedra de tropeço, porque quer. E nessa compreensão, auxiliemos, através do amor, para que ele possa se reerguer, possa se levantar e nunca mais promover um escândalo ou ser pedra de tropeço. Que nós não sejamos. Isso é que é o mais importante. E sigamos, então, em frente, permitindo que o Evangelho nos ilumine e que o Espiritismo nos esclareça diante da imortalidade, da reencarnação e da lei de evolução. Nós vamos continuar com Caiba Schutel no seu livro O Espírito do Cristianismo. Na próxima edição do nosso programa, teremos mais uma passagem do Novo Testamento, analisada por esse querido companheiro das primeiras horas do Espiritismo no Brasil. Mas nós não vamos falar de Caiba Schutel agora. Quem sabe no próximo programa vamos trazer alguns traços biográficos desse nosso grande divulgador
do Espiritismo. Mas agora, vamos retornar aqui à apresentação na nossa tela, porque estamos entrando no terceiro bloco do programa, e esse terceiro bloco é dedicado ao estudo das cartas de Paulo de Tarso. Tem muitas pessoas que não conhecem Paulo de Tarso, e, portanto, desconhecem as suas cartas. Muitas pessoas que se dizem cristãs nem sabem que o Novo Testamento, ou o Evangelho, é formado também pelas cartas de Paulo de Tarso. Carta aos Romanos, carta aos Colossenses, carta aos Coríntios, carta aos Filipenses, e assim por diante. Esses textos compõem o Novo Testamento, estão lá publicados no Novo Testamento, que faz parte da Bíblia, porque a Bíblia traz o Velho Testamento, que são os textos do Antigo Judaísmo, e os textos do Novo Testamento, que são os ensinos e as ações do nosso Mestre Jesus. Nós, espíritas, priorizamos o estudo e a prática do Novo Testamento, ou seja, do Evangelho. Bem, aqui no programa, nós agora estamos trazendo um dos grandes, se não o maior comentarista do Evangelho e das cartas de Paulo de Tarso, que é o Espírito Emmanuel, o guia do médium Chico Xavier. Por isso aí na tela você está vendo a imagem do Emmanuel, conforme descrição do Chico Xavier, e o próprio Chico Xavier, esse nosso médium mineiro, tão querido, famoso, e que nos deixou lições que vão ficar conosco para todo o sempre. Então, nós estamos trazendo o Emmanuel com os seus comentários acerca das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos estudando a Carta aos Romanos. Hoje, destaque para o versículo 15 do capítulo 14. Este versículo está ligado ao versículo anterior, que é o versículo 14, quando Paulo comentou o problema da impureza, do alimento impuro, que é a praxe entre os judeus da época, ou seja, determinados alimentos, principalmente carnes, eram considerados impuros, e que o judeu, principalmente o judeu ortodoxo, não podia utilizar. Também os alimentos ficavam impuros se antes das refeições as mãos não fossem lavadas, ou se um não-judeu estivesse no recinto ou tocasse no alimento. Pois bem, então, Paulo faz o seguinte comentário. Entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica contristado, já não procede com amor. Não faças perecer por causa de teu alimento alguém pelo qual Cristo morreu. Então está aí o versículo 15 do capítulo 14 da Carta aos Romanos, que Emmanuel vai comentar. Nós vamos passar, então, aqui a palavra a ele, vamos fazer a leitura do seu texto, que, anote aí, ele está no livro Pão Nosso, publicação da Federação Espírita Brasileira, e o texto compõe o capítulo 83 dessa obra. Emmanuel deu por título Conforme o Amor. Vou fazer, então, a leitura. Acompanhe. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando os sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto,
Novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, esse é o texto de Emmanuel, relembrando, que está no capítulo 83 do livro Pão Nosso, falando sobre o problema das impurezas. Recordemos aqui, historicamente, o fato. No judaísmo antigo, da época de Jesus, fariseus, saduceus, escribas e as minorias judaicas brigavam enormemente, profundamente, por causa do que podia e do que não podia ser comido, do que podia ser utilizado na alimentação e do que não poderia ser utilizado. E alguns tipos de carnes eram terminantemente proibidas, como, por exemplo, a carne suína, a carne suíça, que é a carne do porco. E eles faziam disso discussões enormes, discriminações, perseguições. Era uma coisa simplesmente impressionante. O tempo passou, as coisas mudaram. E hoje não temos mais essa discussão de pureza e impureza dos alimentos. Mas, dentro das religiões, nós substituímos isso por outros formalismos, por outros rigores, dentro da própria religião e no antagonismo de uma religião para com outra religião. Ora, em tempos de entendimento no ecumenismo religioso, nós precisamos exercer a compreensão e a tolerância. E isso é de competência dos espíritas. O espírita, o verdadeiro espírita, sabe que não há necessidade, na hora da oração, na reunião mediúnica, etc., etc., que não há necessidade de nenhum tipo de formalismo, nenhum tipo de ritual. Sabe? Mas compreende que seu irmão, que sua irmã ainda necessitem disso. E, portanto, não irá fazer nenhum tipo de condenação. Bem pelo contrário, haverá de respeitar. Respeitar os rituais formais do catolicismo,
respeitar as interpretações do Evangelho dos nossos irmãos evangélicos. Vai respeitar os rituais da Umbanda e do Candomblé, e assim por diante. Vai respeitar o budismo, o islamismo, o hinduísmo, etc. É isso que nós espíritas devemos fazer. E ao estudarmos o espiritismo e entendermos que não há necessidade de formalismos, que não há necessidade de rituais, não podemos exercer isso apenas da boca para fora. Tem que ser exercitado no nosso dia a dia, seja no centro espírita, seja na vida diária, comum, porque senão estaremos sendo hipócritas. Então, tomemos cuidado com isso. Vamos compreender e sem exercer nenhum tipo de condenação. Porque o problema na época de Jesus era justamente isso, a não compreensão aliada à condenação. E a condenação chegava, inclusive, ao apedrejamento. Sim, até de levar o outro à morte, por ele não ter seguido a regra instituída, o formalismo. Os fariseus se pegaram com Jesus várias vezes, porque tanto o mestre quanto seus discípulos não lavavam as mãos antes da refeição. Claro, você vai pensar, então, mas é a questão da higiene. Mas para eles, na época, isso não estava voltado para higiene. Era uma questão religiosa. Era um ritual. Ou seja, não importa se você estivesse limpo, se já tivesse tomado banho, tivesse asseado, com a roupa toda arrumada, bonita, não importava. Antes de qualquer refeição, um lanchezinho que fosse, tinha que lavar as mãos. E se não lavasse as mãos, aqueles alimentos ficariam impuros, porque você estaria impuro. Mas Jesus foi claro, a verdadeira pureza é de coração, não é das mãos. Obviamente que por uma questão de higiene, você vai lavar as mãos. Mas não é um ritual religioso. É isso que nós precisamos compreender. Então, Paulo de Tarso nos chama aqui a atenção, vamos colocar novamente a apresentação aqui na tela, para isso, que o nosso alimento não leve o nosso irmão, o nosso convidado a ficar triste, porque nós precisamos proceder sempre com amor. Lembrando que Jesus, ele morreu por nós, que Jesus se entregou por nós, para que a sua mensagem de amor ficasse para todos sempre conosco. E Jesus amou a todos indistintamente. Portanto, o nosso problema é de preconceito, é de discriminação, é de formalismo. Isso nada tem a ver com a verdadeira religião, nada tem a ver com o cristianismo, e nada tem a ver com o espiritismo. O espiritismo não possui nenhum tipo de ritual. Temos que lembrar sempre em relação a isso e que todos nós somos destinados à perfeição. Chegaremos lá mais cedo ou mais tarde, cada um no seu ritmo, mas com certeza nós chegaremos. Pois bem, estudamos então aqui o versículo 15 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Semana que vem, vamos continuar com a carta aos Romanos. Nós ainda temos vários comentários, vários destaques feitos pelo nosso querido Emmanuel, através do Chico Xavier. Esteja conosco, então, semana que vem, para a continuidade desse estudo. E agora, antes de irmos para o quarto bloco e passarmos a palavra a Herculano Pires, vamos à nossa dica literária espírita. Está aí na tela a indicação de hoje.
que é o livro A Caminho da Luz, obra psicografada pelo médium Chico Xavier e de autoria do espírito Emmanuel. A Caminho da Luz não é um livro de história, como muitas pessoas equivocadamente espalham por aí. Não. Emmanuel, no prefácio, ou seja, na apresentação que ele faz da obra, ele é muito claro que ele não estava escrevendo um livro de história da humanidade, mas um livro que, acompanhando a história da humanidade, traria para nós a ascendência espiritual nos fatos humanos. Então, nós temos a visão espiritual da história humana. E o livro não traz revelações mirabolantes, tão ao gosto daqueles que adoram novidades e revelações. Mas é uma obra portentosa e muito importante, com muitos esclarecimentos e muitas elucidações. A Caminho da Luz é uma publicação da Federação Espírita Brasileira e é, então, a dica literária de hoje. Adentramos, então, agora ao quarto e último bloco do nosso programa, onde cedemos a palavra a ele, que está aí na tela, nosso querido professor José Herculano Pires. Cedemos a palavra a ele, porque nós vamos ouvi-lo. É isso mesmo. Herculano Pires teve o programa No Limiar do Amanhã, entre os anos de 1970 e 1974, na Rádio Mulher. Os programas, eles eram ao vivo, sábado à noite, mas eles eram gravados. Ao mesmo tempo, era feita a gravação do programa. Essas gravações, pelo menos parte delas, aquilo que foi possível, foram recuperadas. Porque na época, lá na década de 1970, gravava-se utilizando fita magnética. Alguma coisa foi perdida, mas parte conseguiu ser resgatado. E então esses áudios do programa No Limiar do Amanhã estão publicados no site da Fundação Herculano Pires. Estão disponíveis, portanto, gratuitamente na internet. Nós baixamos esses áudios do programa, fizemos a edição para trazer aqui apenas, então, somente o comentário que Herculano faz das passagens do Evangelho. Você pode ler também esses comentários no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que é publicação da editora Paideia. Então, fechando o nosso programa, vamos passar a palavra a José Herculano Pires. Ao acaso, encontramos o seguinte: Lucas capítulo 12, versículos 22 a 26. Jesus disse a seus discípulos: Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vida pelo que haveis de comer, nem do corpo pelo que haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais que o vestido. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Se, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Este trecho do Evangelho de Lucas é bastante significativo como ensino moral, mas também encerra alguns aspectos que nós poderíamos considerar como de natureza científica. Por exemplo, quando Jesus diz que nós valemos mais do que as aves, e quanto valemos mais, é a sua expressão, ele está colocando o problema no campo da evolução. As aves constituem seres ainda rudimentares, os seres inferiores da criação, que estão se desenvolvendo, ao passo que no homem nós temos a culminância da evolução da vida na Terra. O homem, naquele momento,
em que o espírito toma consciência de si mesmo. O homem tem consciência. E justamente por isto, ele então encara a vida e o mundo de uma maneira autônoma, independente, como uma criatura que atingiu a maturidade espiritual. Ora, sendo assim, por que este homem se interessa tão profundamente pelas coisas materiais? Ele se perde na voragem da ganância, do anseio de enriquecer, de possuir cada vez mais, de guardar recursos em seus celeiros, como se o mundo estivesse abandonado por Deus e como se não houvesse para as criaturas a possibilidade de encontrar aquilo de que elas necessitam para viver. Jesus não aconselha com isto a indolência, a preguiça, a irresponsabilidade, como certas pessoas pensam ao ler este trecho. Jesus apenas nos lembra que nós estamos sob a proteção de Deus. Nós, os homens, como também as aves e todos os demais animais. A todo ser que Deus deu vida, Deus concede os elementos necessários para sustentar a vida. Não há, pois, necessidade de o homem se tornar tão ansioso, tão desvairado diante da possibilidade de conquistar riquezas e de entesourar o que ele necessita. Quando um homem começa a entesourar demais, ele está se colocando na posição que causa prejuízos aos outros, porque Deus concede a todos os seus benefícios, mas quando uma criatura se aposta destes benefícios apenas para si mesmo, esta criatura prejudica as demais. O ensino de Jesus é sempre no sentido de nos colocarmos numa posição altruísta e não egoísta. Quando nós temos recursos, devemos empregar estes recursos de tal maneira que eles vão beneficiar outras pessoas. Não devemos retê-los conosco avaramente, como se não pudéssemos deixá-los escapar porque morreríamos de fome. E então Jesus usa essa expressão poética, bonita, lembrando-nos que as aves do céu não precisam ter esta ansiedade que nós temos, nem se importam com isto, e, no entanto, não lhes falta o necessário para sobreviverem. Muito bem, aí está então a palavra do nosso querido José Herculano Pires, fazendo o encerramento do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pelo Web Rádio Cristo Consolador, e que você pode assistir depois, a qualquer tempo, através do YouTube, onde você vai acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador, ou, se preferir, o canal Orientação Espírita, porque os vídeos ficam ali disponíveis para que você possa acompanhar o nosso programa. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estarmos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua colaboração. Um grande abraço a você e até nosso próximo encontro.